Bem, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Epistêmico. Aqui nós vamos iniciar a nossa primeira aula deste curso de filosofia. É um curso em que nós vamos tratar principalmente da história da filosofia e adentrar um pouco nos principais conceitos e nos seus principais filósofos durante todo o período da história da filosofia. E para iniciarmos a nossa aula, vamos entender primeiro qual é o contexto, o cenário em que a filosofia ela surge. E para isso nós vamos entender primeiro o que antecede as explicações filosóficas, o que antecede o período do surgimento da filosofia, que é o período mitológico, que é o período em que as civilizações antigas elas explicavam a realidade por meio dos mitos. E vamos entender um pouquinho destes mitos, este conceito de mitologia. Para iniciarmos, vamos ver algumas definições de mito. Bem, os povos antigos, as primeiras civilizações, elas buscavam explicar a origem do universo ou do mundo, assim como eles entendiam, assim como também a origem dos seres humanos. Eles buscavam explicar isso por meio de contos fantasiosos, fabulosos, relatos, narrativas que envolviam forças sobrenaturais, que envolviam deuses. Desta forma, o mito ele era uma forma de explicar a origem da realidade, como também explicar os fenômenos da realidade, por meio de forças sobrenaturais. Ou seja, os deuses eles tinham poder sobre os fenômenos da realidade. Vamos ver 4 possíveis aspectos de um mito. Primeiro, explicar a origem. Fenômenos naturais ocorrem por desejo dos deuses. Regras. As narrativas ensinam qual comportamento individual e social deve ser respeitado. Justiça. Lei de compensação universal para o que acontece na vida. E preparação para a vida. As narrativas apresentam todas as situações que o ser humano enfrenta: trabalho, morte, nascimento, traição, guerra e etc. Vamos para alguns exemplos de alguns povos, os mais relevantes, para que nós possamos entender um pouco sobre como eles enxergavam, como eles explicavam os fenômenos da realidade. Primeiro vamos entender sobre a mitologia suméria. Os sumérios, que são considerados os primeiros povos a possuírem um tipo de escrita. Os sumérios, que são uma das civilizações mais antigas conhecidas. E os sumérios também possuíam o seu sistema de crenças, o seu sistema religioso e sua forma de enxergar o mundo, a sua cosmovisão e uma forma também de explicar tanto a origem quanto os fenômenos da realidade. Aqui um pequeno exemplo de algumas das divindades dos povos da Suméria. Nós vemos ali Anu, que era o deus do céu, Enlil, que era o deus do vento e da autoridade, Enki, deus da sabedoria, da água e da criação, e Inanna, deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Desta maneira, nós entendemos que os deuses, na mitologia suméria, eles possuíam um certo poder e autoridade, não só sobre seres humanos, mas também sobre fenômenos da natureza. Agora vamos para a mitologia egípcia. Vamos ver como os egípcios enxergavam o mundo, qual era a sua cosmovisão.
E entre os egípcios, você vê ali também as suas divindades. Aqui, os deuses, alguns dos mais relevantes dentro da mitologia egípcia. Nós temos ali Osíris, que é o deus da vegetação, da morte e da ressurreição. Ísis, deusa da magia, da maternidade e da proteção. Horus, o falcão, símbolo do poder real. E Anubis, deus dos mortos e do embalsamamento. Nós percebemos na mitologia egípcia que eles tinham não só os deuses que providenciavam a vida, mas como também um deus que era Anubis, que era o que cuidava de um mundo dos mortos, ou seja, que conduzia os mortos para o além. Agora nós vamos para os povos gregos, dos quais mais tarde surgiria a filosofia. Bem, entre os gregos, entre a mitologia grega, eles tinham também uma característica semelhante aos egípcios e aos sumérios, que era explicar o mundo a partir de um caos primordial, que dele surgem as primeiras entidades, Gaia, a terra, Urano, o céu e posteriormente os titãs e os deuses olímpicos. Eram chamados de deuses olímpicos porque este Monte Olimpo, para os gregos, era onde habitavam os deuses. O que torna a mitologia grega especial é o seu caráter profundamente antropomórfico. Os deuses gregos se parecem com humanos, ou seja, o antropomorfismo é uma característica em que os deuses têm características humanas. Eles sentem ciúmes, amor, ódio, orgulho, medo. E alguns desses deuses, que são Zeus, Hera, Atena, Apolo, Afrodite e tantos outros, vivem conflitos que refletem a própria condição humana. Ou seja, aqui na mitologia grega nós já vemos algumas diferenças dos outros mitos que nós observamos. Os sumérios e os egípcios. Aqui os gregos já atribuem aos deuses características humanas e sentimentos humanos. E isso proporcionará para os gregos conceitos de ética e moral, conceitos políticos, que mais tarde nós vamos estudar sobre isto. Bem, conclusão, ao observarmos essas três mitologias, percebemos uma evolução simbólica. No Egito, o mito sustenta a ordem, a eternidade e a esperança pós-morte, ou seja, os egípcios eles tinham uma visão a respeito de uma ressurreição após a morte. Na Suméria, o mito expressa a fragilidade humana diante de deuses poderosos, ou seja, aqui os seres humanos eles já são criados para servir aos deuses. E na Grécia, o mito se humaniza, preparando o terreno para a filosofia e a reflexão racional, que é o próximo tema da próxima aula. Pesquisem mais sobre o assunto, busquem saber mais, não ficar apenas nesta aula. E lembrando que este curso, estas aulas, elas são apenas introdutórias. São para aqueles que são, especialmente para aqueles que são leigos no assunto, aqueles que nunca tiveram contato com a filosofia, para que eles possam ter mais facilidade nessa introdução na história da filosofia. Bem, fiquem todos bem, bons estudos e até a próxima aula.